Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e quero te fazer um convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Se você gostar, compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas e se inscreva no meu canal. Amém? Agora eu quero compartilhar com os irmãos Provérbios capítulo 13 e o versículo 1, que diz: O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Vamos orar? Ó Paizinho, nós te louvamos por esse dia, pela graça, pelo favor, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram para não sermos consumidos. Senhor, a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda gratidão do nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia fala sobre o filho sábio que ouve a correção do pai. Há tantos filhos que param na cadeia, há tantos filhos que se envolvem em situações delicadas, há tantos filhos que fazem filhos sem ter condição e às vezes a família às vezes quer matar e não tem condição de sustentar. E assim sucessivamente torna a sua vida e a vida da outra família uma expressão bem forte que muitas pessoas dizem, o inferno. Que na verdade ninguém tem ideia do que é o inferno. Mas é uma expressão quando alguém está muito esgotado, muito de saco cheio de alguma coisa, que não consegue ver saída, a pessoa diz, isso é um inferno. É uma expressão da alma de dizer o quanto aquela situação está sendo difícil. E a Bíblia diz que o filho sábio, ele ouve a correção do pai. Ele entende que o seu pai e sua mãe quer o que é melhor para ele. Ele entende que o seu pastor quer o melhor para ele. Ele entende que a sua igreja quer o melhor para ele. Ele entende que aquele conselho para que ele saia daquelas amizades que não está fazendo bem, para que preste atenção que está escolhendo, porque depois pode ser muito tarde, quando estiver lá no presídio, numa cadeia, não adianta chorar, bem que meu pai disse, bem que minha mãe disse, a situação já foi. Quando estiver em situação bem complicada, o fato de reconhecer que o pai estava certo não muda a situação, não retrocede os problemas. Então a Bíblia diz que o filho sábio, ele ouve, e esse ouvir é no sentido de obedecer. Porque eu trabalho com pessoas, eu conheço muitas pessoas que entram no ouvido e saem no outro, ele esquece a função pela qual Deus nos deu dois ouvidos, para que um ouça e o outro confirme e aquilo seja motivo para que nós não sejamos destruídos, ou seja, para darmos atenção. Porque às vezes alguém está falando desse lado e se eu tiver só o ouvido desse lado ia ser muito mais difícil de ouvir. Mas se alguém está falando desse lado é mais fácil de eu ouvir. Se alguém está falando desse lado é mais fácil eu ouvir com esse lado, para que eu ouça, para que a gente aprenda, para que a gente reconheça que precisamos de bons conselhos, porque a Bíblia fala que sem conselho os projetos se estragam, os projetos não dão certo, mas ele fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Agora, irmãos, não entenda conselheiros seus amiguinhos que tem a sua idade ou que pensa igual você, que você está numa zona complicada, numa situação caótica, que pode ser, assim, como poderia dizer, sinais que você pode ser morto.
E os seus amigos não vai ter essa percepção. Aí seu pai diz, meu filho, esses amigos não tá dando certo, né? Eles estão corrompendo os seus bons costumes. Aí o pai diz, meu filho, a Bíblia diz, anda com sábio e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Isso é coisa de velho, não é coisa de velho, não. É o que a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz se cumpre, irmãos. Então ele diz, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então, aquele escarnecedor que zomba de tudo, que isso é coisa de velho, isso é ultrapassado, isso era antigamente, irmãos, a Bíblia não muda. O que Deus falou, não importa há quantos anos, ela vai continuar sendo verdade. E ela vai continuar trazendo vida ou morte, dependendo se ouvimos ou não e obedecemos a palavra de Deus. Há muitas circunstâncias e há muita situação que nós nos metemos, né? Como a gente diz, numa gelada, numa situação de conflito muito grande e que muitos, às vezes, que é a doença do século, né? Entram em depressão e muitos se suicidam, porque não conseguem lidar com a dor. E o arrependimento é diferente de remorso. Muita gente, ela tem remorso. Por exemplo, você vê a mãe aconselhando o filho, a filha, dando conselho, e o filho ou aquela filha não escuta o conselho que está sendo dado, não importa a idade que temos. Estou falando de conselhos sábios que vem do nosso pastor, dos nossos pais, dos nossos líderes, está nos dando bom conselho e a gente persiste. No dia que a pessoa é pego em flagrante, que vai para a cadeia, vai para um presídio, começa a passar uma vida miserável, entender o que é uma vida na cadeia e no presídio, é que a pessoa diz, não, mas eu me arrependo. Aí se você se soltar, às vezes ele sai e faz pior. Porque é uma, sabe a diferença entre arrependimento? O arrependimento faz com que você vá por um caminho diferente, tenha atitude diferente e glorifique o nome do Senhor através das suas atitudes. O remorso faz com que você saia daquela situação e você ainda vai se meter numa situação pior. Eu não presto mesmo, sempre me disseram que eu nunca ia prosperar, que eu nunca ia ser isso, e aí sai e comete um monte de erros que aí se ferra de uma vez e aí leva para laços de morte e algumas vezes apanha muito, muitas vezes para numa penitenciária ou numa cadeia, muitas vezes perde o respeito de todo mundo, vai morar na rua, tendo todos os dias a sua vida um risco altamente forte de ser assassinado ou queimado vivo, como a gente vê em tantas histórias, abusado de todo tipo de abuso. Mas o pai e a mãe disse, meu filho, essa amizade não vai dar certo. Anda com sábio, Provérbios 13:20, serás sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Não, mas é meu amigo de infância. Mas se seu amigo de infância não acrescenta coisas boas para você obedecer, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor, esse não é o amigo de perdição. Aquele que te conduz para lugares altamente, que faz você trair sua esposa, leva você para lugares duvidosos, leva você para lugares onde você vai ser tentado e algumas vezes onde talvez você não resista e entre numa furada. Então hoje você tem a escolha, vida ou morte, qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Oh Deus, obrigada pelo teu investimento todos os dias na nossa vida, para que nós não venhamos a errar o caminho. Nós precisamos e dependemos da ação do teu Espírito. Entra com providência, Senhor, e fala ao nosso coração,
para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e que você tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, Missionária Sônia Costa. Amém?